Olá, pessoal, tudo bem com vocês hoje? Tudo bem. Primeiro, obrigado por todos estarem aqui com a gente nesse segundo webinário do SNEF 2021. A gente optou por fazer dessa vez pelo Zoom, porque será a ferramenta que vocês vão usar tanto nas palestras, como nas mesas e nas comunicações. Então, já é bom a gente já ir se acostumando a usar o Zoom, certo? A gente preparou 2 passos para você melhor usar o Zoom dentro, quando você estiver usando no computador. Infelizmente, no celular, alguns pontos não são tão importantes. Calma, só deixa. Alguns pontos não são tão... não dá para você fazer perfeitamente. Mas no computador dá para você fazer isso que a gente está mostrando aqui para vocês. Então a gente vai dar alguns minutinhos para vocês fazerem esses passos aqui e desaparecer aquele mundaréu de câmeras fechadas, porque a gente já está com uma audiência bem bacana aqui, e você deve estar cheio de câmeras fechadas para você, certo? Então, verifique, por favor, de fazer o Side by Side Gallery. Então, coloca ali Side by Side Gallery, ou, eu não sei em português, mas deve estar Side. Depois que você fizer isso, clica sobre um dos participantes que não esteja com a câmera aberta e peça para esconder os participantes que não estejam com a câmera aberta. Desse jeito, você só vai ver o professor Ítalo, a professora Gisele e a Carla, que está fazendo aniversário hoje. Até desejar feliz aniversário para a Carla, aqui no ar mesmo. E a gente já vai começar o nosso querido SNEF, tá bom? Nosso querido segundo seminário. Aqui é só uma preliminar aí para vocês se organizarem aí no computador, tá bom? Vamos dar 5 minutinhos. Boa noite, hein, para todo mundo aí. O chat está aberto, viu, pessoal? Façam as questões ou comentários no chat. Caso você tenha uma pergunta pro Ítalo durante o evento, se possível, coloca entre colchetes escrito pergunta. E daí coloca a sua pergunta, porque daí o pessoal que está selecionando as perguntas pode mais facilmente encontrar a sua pergunta, tá bom? O Lucas já conseguiu aqui, aparece só o Pedro, o intérprete, beleza. É bom a gente já se acostumar, porque vocês vão ver que durante o evento, nas palestras, vai ser sempre assim. A gente agradece ao Marcos e à Yuri, que estão fazendo a tradução em Libras aqui pra gente. Então, a gente pede... Vocês vão se acostumando já a usar. Então, a gente vai usando com bastante propriedade o Zoom, que é a ferramenta que a SBF está proporcionando. Já está com uma boníssima audiência, o pessoal tá entrando mesmo. Quer fazer um teste, ou Marcos, você fechar e a Yuri abrir só para a gente ter certeza? Aí, perfeito. Agora a Yuri, para o pessoal conhecer, que vai fazer a tradução em Libras. Tranquilo, todo mundo bem? Com a gente aqui a professora Carla, a professora Cláudia também, a professora Cláudia Regina Vieira, que é a coordenadora aí da nossa querida equipe de acessibilidade. Ela também está aqui com a gente, se precisar de alguma coisa, tá bom? A Janilce também está entrando aqui. A gente vai deixar mais um pouquinho para vocês, mais 2 minutinhos para você organizar o seu Zoom aí. Daí a gente começa o webinário. A todos vocês, um excelente webinário. Espero que seja bastante proveitoso e que vocês passem essa 1 hora aqui com a gente. Espero que vocês passem essa 1 hora com a gente, ou uma horinha com a gente. Seja prazeroso. A Gisele vai dar bons recados para vocês. Vamos só mais 2 minutinhos, porque tem bastante gente entrando. A audiência está bem bacana. Então, o pessoal que está entrando agora, por favor, dá uma olhadinha.
Boa noite, Lucas. A gente já vai começar o webinário 2. Sempre a gente vai ter no webinário essa sala antes aqui, antes dos convidados aí da Gisele entrar. Sempre vai ter. A gente só está enrolando um pouquinho, que tem bastante gente entrando, tá bom? Para todo mundo poder se organizar, como esse é o nosso primeiro webinário ao vivo e dentro do Zoom, a gente está só organizando aqui para que todo mundo tenha o melhor proveito do Zoom, certo? Então, se você é a primeira vez que está usando o Zoom, essa é a ferramenta padrão do SNEF 2021, vai ser usado para as palestras, para as comunicações, para as mesas. A gente preparou 2 passos para você melhor usar o Zoom no computador. No celular, pelo tamanho da tela, você não vai conseguir usar todos os recursos, principalmente do tradutor em Libras. Como você deve ter percebido, muitos dos que estão na sala não estão com a câmera aberta porque não é permitido. Se você quiser fazer com que essas pessoas não apareçam para você, que elas não estejam na sua vista, siga os passos que estão aqui no canto. No canto direito aqui, escolha do tipo Side by Side Gallery, e depois clique em qualquer pessoa que não tenha a câmera aberta, clica nos 3 pontinhos, e depois clica para esconder os participantes que não apresentam vídeo. Desse jeito você vai poder ver claramente o Marcos ou a Yuri fazendo a tradução em Libras, mais o Ítalo, mais a Gisele, mais a Carla. A audiência realmente está muito boa, hein? O pessoal está animado aí. O Ítalo já está aqui na sala, você já deve ter percebido. Vamos só esperar mais 1 minuto. Bruno Eduardo está ansioso aqui para ver. Está todo mundo funcionando bem. Opa, mais uma pessoa entrando. Pessoal, um bom seminário, um bom webinário para vocês. Espero que vocês aproveitem bastante. Qualquer coisa, contem com a gente aqui do SNEF. Não para de chegar gente. A gente vai começar agora o webinário com um pequeno vídeo em homenagem às mais de 400 mil vítimas da Covid. Espero que todos estejam bem, com saúde, e a gente deseja isso, que é o mais importante, tá bom? Bom, boa noite a todas e a todos. Hoje, eu e Carla, aniversariante, conduziremos a interação desse webinário. Antes de dar início à fala do professor Ítalo, eu externo os nossos profundos sentimentos familiares
e aos amigos, muitos professores da nossa área trabalhavam com o professor Ubiratã D'Ambrosio da Unicamp. Os nossos sinceros sentimentos. Bom, em relação ao SNEF, eu vou trazer alguns informes muito rápidos. O primeiro deles é em relação aos trabalhos. Então, os trabalhos, a gente já começou a liberar a avaliação. Tínhamos combinado que até domingo todos os trabalhos as avaliações estariam feitas e elas estarão. Então, até o próximo domingo, todos já terão a avaliação. Bom, em relação aos palestrantes e os painelistas, a gente já tem esses nomes, e eu gostaria de compartilhar com vocês o site, deixa eu só colocar aqui, o site com alguns desses convidados, na verdade, grandes colaboradores. Então, em especial, vou falar um pouco da etapa 2. Então, depois vocês deem uma olhada com calma, eu vou passar muito rapidamente, só para que vocês tenham ideia do que a gente está organizando. Então, como palestra principal, o professor Weiman, que é o Nobel de Física, ele vai fazer a palestra 0, como estava já comentado. A nossa conferência de abertura será realizada pelo professor Marco Antônio Moreira. A nossa conferência de encerramento com a professora Maria Regina Kawamura. E aí a gente tem umas palestras, são muito interessantes, de diferentes temas. Eu vou passar rapidamente por conta do tempo, depois vocês olhem, e claro, a gente está divulgando isso nas nossas redes. Mas a gente tem o professor João Zanetti, o professor Carlos Violais, que é de Portugal. A gente tem o professor Fernando Lang, João Batista Siqueira Hares, o professor José Eduardo Garcia, da Espanha, o professor Luiz Carlos Bassalo Crispino, o professor Daniel, o Alain e o professor Demétrio. Em relação aos painelistas, a gente também já tem esses nomes fechados. Então, vou falar um pouco dos temas que serão discutidos em especial no período noturno, né, à noite. A gente vai ter, no painel 1, revistas de ensino. No painel 2, a gente vai falar do século da quântica. No painel 3, políticas de avaliação da pós-graduação. E no painel 4, PIBID e a residência pedagógica. Aí o painel 5, com muito carinho, as mulheres na física. E o painel 6, o Fórum Nacional de Coordenadores da Licenciatura em Física. Nos próximos dias, a gente libera as mesas virtuais. Bom, eu acho que em relação à segunda etapa era isso. Na terceira etapa do SNEF também já estão liberados, são os web minicursos, depois também deem uma olhada com mais calma, mas o primeiro deles é sobre mecânica quântica, com o professor Carlos Eduardo Aguiar. O web minicurso 2 é com os professores Breno Indianara e o Marlon, História do Ensino de Física, discutindo as possibilidades. O minicurso 3 é Cultura, Ciência e Ensino de Física, porque precisamos falar sobre isso, com a professora Andréa Guerra, o Boniek e o professor Paulo Souza. O minicurso 4 é Física Mobile, usando o celular para experimentação de física, com o professor Daniel. E o minicurso 5 é os temas socioambientais em aulas de física para quem e como, com as professoras Roseline, Cristiane e a Simone. Bom, acho que eu não esqueci de tudo que eu precisava falar. Eu agradeço de antemão a parceria com a Carla e com o professor Ítalo, e eu volto daqui a pouquinho. Carla, a palavra é tua. Obrigada, Carla. Boa noite. Bom, então hoje nós contamos com a apresentação do professor Ítalo Dutra sobre educação na pandemia. Ítalo Dutra, ele é chefe de educação do Unicef no Brasil e coordena iniciativas nacionais para a busca ativa de meninos e meninas fora da escola e enfrentamento à cultura do fracasso escolar.
É doutor em Informática na Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde também atuou como professor de matemática do Colégio de Aplicação e pesquisador no Laboratório de Estudos em Educação à Distância. Foi também diretor de Currículos e Educação Integral no Ministério da Educação e, nessa oportunidade, coordenou a discussão nacional da Base Nacional Comum Curricular. Passo agora a palavra ao professor Ítalo Dutra. Muito bem-vindo, é um enorme prazer recebê-lo aqui hoje. Obrigado, Carla. Feliz aniversário. A gente estava falando com a Carla aqui antes de começar e não teve jeito, né? Como a gente hoje soube que era aniversário dela, vamos daí todos aí levantar as mãos aí para felicitar a Carla por mais esse ciclo. Eu queria talvez começar a minha fala mencionando, acho que a perda no dia de hoje de um professor, pesquisador, ser humano incrível, chamado Ubiratã Barbosa. Ubiratã D'Ambrosio, desculpe. Ele foi um cara importantíssimo para a educação brasileira, para o ensino de matemática em especial, mas certamente ele contribuiu com uma humanização da matemática e foi um professor que inspirou muitos professores, né? Eu, como professor de matemática, certamente li o Ubiratã D'Ambrosio, tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, de conversar com ele, e certamente é uma perda para o Brasil importante, enfim, para o dia. Né? E a gente, obviamente, está imerso em uma situação certamente sem precedentes para a nossa geração, né? Fiz 47 anos esse ano e certamente nunca passei nesse período uma situação tão grave quanto a que a gente está passando, né? Por causa da pandemia da Covid-19. E, obviamente, além dos impactos, talvez os impactos mais importantes, que é a perda de milhares de vidas, né? Mais de 417 mil pessoas que faleceram devido a essa doença, pelo menos nos números oficiais. A gente sabe que pode haver e deve haver um número maior aqui no país em função de subnotificação. E a gente está num período, assim, né, bastante preocupante para a nossa geração, em que fomos todos, enfim, né, imersos numa situação de medo, de incerteza, de prolongamento desse isolamento social que, enfim, nos assusta, enfim, e nos deixa numa situação realmente complexa. Mas, antes de mais nada, mesmo que virtualmente, para mim é um prazer enorme estar de volta aqui no SNEF. Eu me lembro ter participado em mais de uma ocasião do SNEF. Lembro que, inclusive, a primeira vez, a convite da Gisele. E hoje a gente está aqui para conversar sobre que consequências a gente tem na educação brasileira em função da pandemia da Covid-19. E eu quero começar num tom, obviamente, preocupante, mas para alertar que, ainda que crianças e adolescentes, em especial, sofram menos as consequências diretas da infecção pelo SARS-CoV-2, a gente certamente pode dizer que crianças e adolescentes são algumas das vítimas invisíveis desta pandemia. Vítimas talvez não no sentido de perder a sua vida ou de sofrer consequências mais graves diretas da doença, mas certamente vítimas no sentido de que estão vendo o seu direito à educação negados. O Unicef, né, instituição da qual eu faço parte há 4 anos e meio, é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, por isso que a gente, em geral, fala o Unicef, mas também quem fala a Unicef pode falar a agência da ONU, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Então, o A tá de boa.
Foi criado em 1946, completa esse ano 75 anos, como um fundo de emergência pós-Segunda Guerra Mundial, com foco, em especial, naquela época, para a garantia de direitos de crianças que foram vitimadas ou foram vítimas da Covid-19, da Segunda Guerra Mundial, mas que tiveram nesse processo enfim, casas, perderam famílias, enfim. Então, começou com um fundo para ajudar as famílias e as crianças com alimentos, com garantia de educação, com garantia de saúde, e passou a ser um fundo permanente com o passar dos anos, e hoje atua em 193 países. Então, o Unicef ele tem uma atuação em muitas áreas, em um conjunto de áreas, mas hoje o Unicef tem um mandato muito estabelecido, que é a Convenção dos Direitos da Criança, a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, que é a convenção da ONU com maior aceitação entre países. A gente tem 193 países que assinaram a Convenção dos Direitos da Criança. E, nesse caso, a gente também tem aqui no Brasil um documento que enfim, que foi promulgado como lei um ano depois, que é o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem muitos, obviamente, pontos de conexão com a Convenção dos Direitos da Criança. Então, entendendo que estamos numa situação absolutamente extraordinária para a nossa geração, né? Nenhum de nós viveu ou sofreu as consequências de algo tão grave em uma escala global como estamos vivendo nos dias de hoje. E me cabe aqui conversar um pouco com vocês sobre que impactos isso traz, a partir dos nossos estudos que a gente tem feito, para a educação. Então, eu vou falar um pouco, tendo em base 2 estudos que a gente lançou recentemente. Em seguida, eu mando para vocês aqui no chat o link para os comunicados e as 2 brochuras que foram lançadas respectivamente. Mas eu vou me focar no último estudo, que a gente acabou de lançar no dia 28 de abril, aliás, dia 29 de abril, que tinha como foco uma discussão sobre a exclusão escolar, né? E, em especial, o impacto que a exclusão escolar sofreu, digamos assim, em função da pandemia da Covid-19. Eu vou começar falando sobre isso e depois vou falar um pouco do que a gente tem feito como resposta ou para dar suporte às pessoas e aos governos, em especial, para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 e as consequências mais diretas para a educação. Mas, essencialmente, o Brasil vinha, ainda que muito lentamente, reduzindo a quantidade de crianças e adolescentes fora da escola. Nos últimos 5 anos, a gente saiu de 4,5% de crianças e adolescentes fora da escola, percentual, né, de crianças de 17 anos fora da escola, e chegou em 2019 a 2,7% de crianças e adolescentes fora da escola, com idade entre 4 e 17 anos. Esse percentual, ele era um percentual relativamente baixo, isso dava cerca de 1.100.000 estudantes, mas ainda assim, para o tamanho do Brasil, 1.100.000 de estudantes quase que o dobro, por exemplo, do número de estudantes de educação básica que a Finlândia tem, só para a gente ter uma ideia. Era um número muito grande, mas esse número tinha uma característica, do ponto de vista de corte etário, bastante peculiar. Ou seja, eram as crianças de 4 e 5 anos e os adolescentes de 15 a 17 anos, os grupos populacionais que mais, do ponto de vista de número
absolutos que mais estavam fora da escola. Cerca de um pouco mais de 380 mil crianças de 4 a 5 anos ainda não tinham tido acesso à educação infantil, e quase 630 mil adolescentes de 15 a 17 anos que muito provavelmente estiveram na escola, não estavam frequentando. Esses números são números que foram mensurados pela nossa Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, a PNAD, que era chamada PNAD anual até 2015, e a partir de 2006 virou PNAD contínua. Então, uma questão também importante para a gente entender que até 2015, a pergunta, ou seja, existia um conjunto de perguntas que eram feitas para a amostra de domicílios escolhidas pela PNAD, e essa pergunta até 2015 era feita em outubro, e a partir de 2016 passou a ser feita em abril. E, obviamente, quem esteve ou está numa escola sabe que existe uma diferença entre a gente fazer uma pergunta para a família no início do ano letivo e quase no fim do ano letivo. Então, também isso impacta nos números que a PNAD mede. Mas essa era uma característica importante. Só para vocês terem uma ideia, e eu vou reforçar, eu vou falar especificamente dessa faixa etária, porque ela tem consequências importantes para o que aconteceu depois. A gente tinha, em 2019, projetados pouco mais de 22.700 estudantes, com idade entre 6 e 10 anos, fora da escola. Um número que, para nós, significa praticamente universalização do acesso de 6 a 10 anos, ok? Bom, o que acontecia até 2019 era uma situação que tinha, digamos assim, uma certa estabilidade do ponto de vista de que, na série histórica que a gente vinha acompanhando da PNAD, se mostrava claramente que existia alguns grupos populacionais e geograficamente distribuídos que sofriam mais com a exclusão escolar do que outros. No caso específico das medições feitas pela PNAD, a gente tinha Norte, Centro-Oeste e Nordeste como as regiões com maior impacto para a exclusão escolar de meninos e meninas de 4 a 17 anos. Enfim, na última medição de 2019, 4,3% dos estudantes da região Norte estavam fora da escola, enquanto 3,5% dos meninos e meninas de 4 a 17 anos da região Centro-Oeste estavam fora da escola, enquanto que no Nordeste, 2,7% de 4 a 17. Eu mencionaria ainda no caso do Nordeste, que é uma das regiões onde a gente tem quase a maior cobertura de crianças de 4 e 5 anos, de atendimento de crianças em educação pública ou privada, mas assim, atendimento de crianças com idade obrigatória, que é 4 e 5 anos, que é a educação infantil na fase da pré-escola. O Nordeste é talvez a região com a maior cobertura de matrículas de 4 e 5 anos, o que coloca, obviamente, por isso a região Nordeste enfim, privilegiada em relação a digamos assim, comparado às regiões Norte e Centro-Oeste, em relação ao número de crianças e adolescentes fora da escola. Então, geograficamente, essas regiões, Norte, Centro-Oeste e Nordeste, são as regiões que mais sofrem com a exclusão escolar nas séries históricas, mesmo antes de termos a PNAD contínua, eram as regiões que estavam mais afetadas pela exclusão escolar. Outra questão importante, e aí, assim, também não vai ser novidade para muitos de vocês ouvir, infelizmente, por causa de problemas estruturais, como o racismo estrutural, como a xenofobia, como uma série de questões que atingem de maneira mais específica um determinado grupo populacional brasileiro, são os pretos, pardos e indígenas quem sofrem de maneira mais intensa a exclusão escolar, se a gente comparar com outros
grupos populacionais, que nesse caso, em termos das categorias que são medidas pela PNAD, a gente tem preto, pardo, indígena, branco e amarelo. No total de crianças e adolescentes fora da escola, 71,3% são crianças e adolescentes pretos, pardos ou indígenas. Essa é uma situação historicamente muito preocupante, como todos nós já sabemos, e é uma situação que, antes da pandemia, vinha se mantendo estável, no sentido de que não havia uma redução dessas diferenças se a gente comparasse esses grupos populacionais. Também, historicamente, a população rural, do ponto de vista, né, a gente sabe que a maioria da nossa população, quase 80% da nossa população, está em cidades, né? Então, é uma população urbana. Mas, proporcionalmente, a população rural sofre mais que a população urbana nesse contexto pré-pandemia, dados de 2019. Isso é algo que vinha acontecendo, enfim, diferenças que variam entre 20% e quase, sei lá, 40% em relação ao percentual de crianças e adolescentes estava fora da escola, se compararmos as escolas, né, as famílias que estão em localização rural comparada com a localização urbana. Outra questão importante, e aí eu acho que, enfim, reforçam esses números da PNAD, algo que a gente vem também discutindo já há algum tempo, que é sobre a extrema desigualdade que o Brasil produz, né? 90,1% dos meninos e meninas que estavam fora da escola em 2019 viviam em famílias com renda domiciliar per capita de até um salário mínimo. Se eu olhasse só para um outro recorte, ou seja, uma população ainda socioeconomicamente mais vulnerável, ou seja, se eu chegasse até meio salário mínimo, a gente tem mais de 62% dos meninos e meninas fora da escola viviam em famílias com renda domiciliar per capita de até meio salário mínimo. Essa era a situação antes da pandemia. E a gente, obviamente, já pode imaginar que a pandemia agrava essa situação de uma maneira importante. Também era importante a gente entender, e isso é uma coisa para nós, a gente precisa ter uma clareza de que, historicamente, os meninos sofrem mais da exclusão escolar, na média, né, se a gente olhar a população de 4 a 17 anos, do que as meninas, com uma diferença pequena. Mas essas diferenças tem tipologias diferentes se a gente olhar para faixas etárias específicas. Para 4 e 5 anos, os meninos que estão fora da escola representam 51% daqueles que estão do número total de 4 e 5 anos fora da escola. No caso de 6 a 14 anos, ou seja, do ensino fundamental, os meninos são 55%, enquanto as meninas 45% dos que estão fora da escola. E essa situação se inverte no ensino médio, em que os meninos são 49% e as meninas 51% dos que estão fora da escola. E aí a gente, obviamente, entende impactos da discussão sobre gênero, em especial nas meninas adolescentes, e isso a gente também vai comentar, em especial porque a gente tem alguns dados específicos no período pós-pandemia. No período da pandemia, analisados em 2020, na verdade. Bom, uma questão também importante que eu gostaria de chamar a atenção, nesse estudo que a gente fez sobre os dados de 2019, tem a ver com os casos, se a gente for comparar, dos motivos alegados pelas famílias quando perguntadas sobre o porquê que as crianças ou adolescentes estavam fora da escola.
Esses motivos variam de acordo com a faixa etária. Muitos dos pais das crianças de 4 e 5 anos, quase metade deles, disseram que seus filhos não estavam na escola por opção da própria família. Seja porque a família não se sentia seguro de enviar os seus filhos pequenos para a escola, mesmo, e aí, de novo, mesmo sabendo, ou talvez por não saberem, que as crianças de 4 e 5 anos têm educação básica obrigatória, né, a partir de 2000 da emenda constitucional de 2009. Enquanto que, para os motivos das crianças de 6 a... O motivo que mais deixou as crianças de 6 a 10 anos fora da escola era a vaga na escola, e o segundo motivo, problema de saúde permanente da criança, o que, apesar da PNAD não perguntar isso, a gente desconfia muito que são as crianças e adolescentes com deficiência, que os pais, enfim, não colocam as crianças, não permitem a escolarização das mesmas. No caso das crianças de 11 a 14 anos, chama a atenção que 13,9% das meninas entre 11 e 14 anos não estavam na escola por gravidez. Como vocês sabem, no Brasil, crianças de 11 a 14 anos grávidas são consequência de estupro de vulnerável, legalmente de estupro de vulnerável. Enquanto que também para 15 a 17 anos, 25,6% das meninas de 15 a 17 anos não estão na escola por motivo de gravidez. O motivo principal de crianças de 11 a 14 anos ou adolescentes de 15 a 17 anos não estarem na escola, de acordo com a PNAD de 2019, entre 37% de 11 a 14 e 38,5% de 15 a 17, não tem, porque elas simplesmente não têm interesse em estudar. A escola não é um ambiente interessante, e esse é um motivo que a gente vinha observando em muitos estudos, escutas de adolescentes. Tem uma série de outras questões aí que são importantes. Então, a gente mais ou menos tem aí, nesse quadro, em tudo que eu falei agora, uma situação que já era muito preocupante, 1.100.000 crianças e adolescentes fora da escola, com diferenças para determinados grupos populacionais localizados geograficamente em 3 regiões, em especial, em determinados grupos de etnias ou cor, raça específica, uma maneira de afetar meninos e meninas de maneiras diferentes à medida em que a idade vai aumentando, e uma situação, obviamente, preocupante relativa a crianças e adolescentes com deficiência, gravidez na adolescência e escola incapaz de produzir interesse nos estudantes. E aí eu queria também, talvez, ressaltar nesse ponto, até por outros estudos que a gente fez, muitas vezes o não tenho interesse em estudar esconde outros motivos relacionados a microviolências ou violências mais explícitas que acontecem dentro da escola. Nós vivemos num país racista, machista, homofóbico, misógino. E isso tem consequências tanto para meninos quanto para as meninas na forma com que a exclusão escolar se manifesta. Isso talvez seja necessário a gente ter talvez uma outra conversa sobre isso, mas é algo sobre o qual a Unicef já se debruçou em momentos anteriores, e a gente vai, num próximo ciclo de programa de cooperação com o governo brasileiro, talvez olhar com mais profundidade para essa questão. Agora, eu queria falar para vocês sobre como que está a situação das crianças, ou como que estava a situação das crianças e adolescentes no ano de 2020, ok? Ou seja, no ano que começou com escolas abertas e que, a partir de meados de março, o Unesco acabou de publicar um relatório, o Brasil é um dos países do mundo com mais tempo escolas fechadas. A gente tem escolas no Brasil totalmente fechadas ou parcialmente fechadas por 49 semanas a contar da segunda quinzena de março.
Então, o que é uma situação, obviamente, para a vida das crianças e adolescentes e para a vida da população em geral, muito preocupante. A gente sabe, obviamente, das necessidades do ponto de vista de isolamento social, redução de aglomeração, e são todas medidas que são, enquanto a gente não consegue um percentual alto da nossa população vacinado contra essa doença, felizmente a gente já tem a vacina, infelizmente a gente tem um ritmo de vacinação dos mais lentos da região, a gente, obviamente, ainda está com risco e passamos por uma primeira onda, uma segunda onda ainda mais amedrontadora e já há previsão de uma terceira onda de casos e, consequentemente, óbitos em função da pandemia da Covid-19. Então, o que a gente fez foi, olhou para esse caso, para a situação da pré-pandemia e tentou fazer comparações em relação a como estávamos durante a pandemia da Covid-19, ok? O IBGE, a partir de maio de 2020, começou a fazer uma pesquisa mensal chamada PNAD Covid. E ela tinha uma seção dessa pesquisa voltada para a educação. Então, o primeiro número que eu trago para vocês, em relação a 2019, comparando 2019 e 2020, é o seguinte. Em 2019, a gente tinha 1,1 milhão de crianças e adolescentes com idade entre 4 e 17 anos fora da escola. Primeiro problema da PNAD Covid, a pergunta era feita apenas para as idades de 6 a 17 anos. Então, a gente tem praticamente um apagão de dados, pelo menos nessa pesquisa mensal, sobre crianças de 4 e 5 anos. Então, em 2020, a gente tinha cerca de 1,5 milhão de crianças e adolescentes. Então, comparado àquele número de 1,1 milhão de 4 a 17, a gente já tinha, em novembro de 2020, 1,5 milhão de crianças e adolescentes com idade entre 6 e 17 anos fora da escola, ou seja, a pergunta feita à família era, sua criança está matriculada na escola, 1,5 milhão de crianças, de acordo com as respostas dos domicílios, estavam fora da escola. Isso é a projeção do número da PNAD. Inclusive, a gente pode discutir essas questões dos números. Já falei do caso da pergunta ser feita em abril, né, no caso da PNAD contínua, e nesse caso a pergunta vinha sendo feita mês a mês, de maio a novembro de 2020. Tá? Então, 1,5 milhão de crianças e adolescentes estavam fora da escola. Dos 35,4 milhões, né? Então, a pesquisa levantou uma população que de 36,9 milhões projetou 36,9 milhões de crianças e adolescentes com idade entre 6 e 19 anos. Desses 35,4 milhões que estavam na escola, cerca de 3,7 milhões se diziam estar na escola, mas responderam que nas últimas semanas não tinham recebido atividades escolares. A gente sabe que a maioria das nossas escolas estavam fechadas em 2020, a maior parte das crianças e adolescentes estava sob um regime do que a gente passou a chamar de educação remota. Então, esse 1,5 milhão mais 3,7 milhões, a gente chega a mais ou menos 5,2 milhões de crianças e adolescentes que não estavam recebendo atividades escolares, ou porque não estavam matriculados na escola, ou porque estavam, mas não estavam conseguindo ter acesso às atividades remotas. Desses 5,2 milhões, cerca de 114 mil diziam que já tinham concluído a educação básica em novembro de 2020. Então, desse total, 5,1 milhões de crianças e adolescentes com idade entre 6 e 17 anos não estavam tendo o seu direito à educação atendidos. Este número, na nossa série histórica, obviamente existem diferenças importantes na forma com que as perguntas eram feitas na PNAD Covid e na PNAD contínua, mas só para termos comparativos, na nossa série histórica da PNAD, esse número de 5 milhões de crianças e adolescentes com idade entre 6 e 17 anos era o número que tínhamos fora da escola no ano de 2000. Ou seja, a gente
como consequência direta da pandemia, volta quase 20 anos na história em função do acesso de crianças e adolescentes às atividades escolares. Portanto, permanecendo nessa situação, se não tivermos razões urgentes para mudar isso, de uma vez por todas, né, ou mitigarmos essa situação de maneira muito eficiente, a gente corre um risco de ter uma explosão de crianças e adolescentes sem escola. O que é, para nós, obviamente, algo preocupante, uma vez que não estar na escola ou não ter acesso à escola é a violação mais grave do direito à educação. Eu vou adiantar aqui, porque o meu tempo está passando, e eu estou tentando ser bastante objetivo, mas esse número é particularmente preocupante, em especial porque ele corresponde às crianças. A gente sai de 2,7% de crianças de 4 a 17 anos e passa a ter 13,9% de crianças de 6 a 17 anos sem acesso a atividades escolares, o que é particularmente alarmante para a nossa história de acesso à educação. De novo, a gente tem as regiões norte e nordeste com uma situação mais agravada. Em especial a região norte, na qual a gente tem cerca de 1 a cada 3 crianças e adolescentes com idade entre 6 e 17 anos sem acesso a atividades escolares. Da mesma forma, a gente tem uma desigualdade bastante pronunciada se a gente for olhar para as populações pretas, pardas e indígenas. E quando a gente fala aqui, em geral, nesse caso da população indígena, a grande maioria dessa população que está excluída da escola nesse período são os indígenas que estudam em escolas não indígenas, em terras não indígenas, ou crianças indígenas que estudam em escolas regulares. Não há uma identificação grande de evasão ou de abandono escolar de crianças indígenas em terras indígenas, que é uma outra questão também importante para a gente discutir. Quase 70%, mais uma vez, das crianças e adolescentes fora da escola são pretos, pardos e indígenas. Qual é o número mais preocupante? Lembre-se que em 2019, cerca de 22 mil crianças com idade entre 6 e 10 anos estavam de forma projetada fora da escola. Nossa desconfiança, de novo, recai sobre um número bastante grande dessas crianças com deficiência. Esse número, os 5,1 milhões que eu mencionei aqui no caso da PNAD-Covid de novembro de 2020, 5,1 milhões estavam ou não matriculados na escola ou matriculados sem receber atividades escolares. Desse total de 5,1 milhões, 41% são crianças de 6 a 10 anos. Ou seja, a gente tem uma população que praticamente tinha universalizado a sua educação como a população mais atingida pela pandemia e que, obviamente, teve o seu direito à educação mais negado. O que, obviamente, é uma preocupação, haja vista que esta idade é a idade da alfabetização, é a idade da construção de conceitos muito elementares de ciência, de matemática, de ciências humanas, de habilidades artístico-culturais e assim por diante. Então, esse é um problema bastante preocupante. Logo atrás das crianças de 6 a 10 anos, temos os adolescentes de 15 a 17 anos, correspondendo a 31,2%, ou seja, pouco menos de 1/3 do total, e as crianças de 11 a 14 anos, com 27,8%. Então, preocupa também sairmos de 22 mil crianças e crianças de 6 a 10 anos que não estavam acessando a escola para mais de 2 milhões sem atividades escolares. O que o Unicef tem feito nesse contexto e quais são as recomendações que a gente olha para esse caso da pandemia, olhando para a situação em que nos encontramos? Eu vou rapidamente aqui, até porque eu quero que a gente tenha algum diálogo com as perguntas que vocês estão fazendo, já estão e nos comentários que eu já estou observando aqui no chat. Então, eu vou pedir licença para vocês para compartilhar aqui a minha tela.
e mostrar para vocês um pouco das ações que a gente tem feito para esse contexto do enfrentamento da pandemia da Covid-19. Conseguem ver minha tela? Okay, sim, né? Professor, está tudo ok. Uhum. Obrigado. Bom, qual é a primeira recomendação que a gente faz nesse estudo, cujos links eu vou já mandar para vocês, inclusive os links das telas que eu vou mostrar aqui? Fazer a busca ativa. O que é busca ativa? É ir atrás de forma ativa, não esperar que essas crianças ou as suas famílias procurem as escolas, mas os governos, a sociedade, as famílias fazerem a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola. O Unicef, junto com o DIME Nacional, desde 2017, lançaram uma iniciativa chamada Busca Ativa Escolar, que é uma estratégia bem constituída, flexível, que foi construída a partir de experiências reais acontecendo em municípios, como fizemos um piloto em 8 municípios, ampliamos esse piloto para 24 municípios, lançamos a estratégia em junho de 2017, e até dezembro de 2020, a gente chegou a ter mais de 3 mil municípios que, de alguma forma, fizeram a adesão à estratégia, né? Essa estratégia conta com uma metodologia social e um sistema informatizado e um aplicativo para a gestão de casos de crianças e adolescentes fora da escola. Durante a pandemia, isso foi particularmente importante. A gente localizou mais de 300 mil crianças e adolescentes fora da escola e os municípios, né, com trabalho apoiado nisso, registraram mais de 80 mil delas até dezembro de 2020, retornando à escola, sendo rematriculadas. 36 mil dessas crianças e adolescentes foram rematriculadas no período da pandemia. A gente, durante a pandemia, fez, por meio dessa estratégia, a gente acessou, na verdade, construiu uma estratégia chamada Busca Ativa Escolar em Crises e Emergências. Nesse caso, a gente fez um trabalho importante com foco em usar o locus da escola como um importante lugar para localizar essas crianças e adolescentes fora da escola, e isso foi bastante importante para a gente chegar mais. Mas, obviamente, 80 mil crianças rematriculadas é pouco para um olhar que a gente já viu que precisa chegar a 5 milhões e 100 mil delas. Então, a gente está aí trabalhando no sentido de avançar de maneira muito forte na busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola. Uma outra estratégia que a gente lançou em 2018 se chama Trajetórias de Sucesso Escolar, e que tem como foco um olhar sobre o que a gente chama de cultura de fracasso escolar. O Brasil e a América Latina como um todo, desculpem, a nossa região aqui da América Latina é uma das regiões que usa a reprovação como uma estratégia de aprendizagem. A reprovação é uma estratégia para aprender. Ou seja, a criança ou adolescente não aprendeu quando precisava ter aprendido, a gente reprova, faz ela repetir as atividades daquele ano e a gente imagina que ela vai, então, aprender melhor. O que acontece é que, estatisticamente, essa estratégia não funciona. Uma vez que a criança é reprovada a primeira vez, a possibilidade dela ser reprovada uma segunda vez é maior, e uma vez que ela se reprova a partir da segunda vez, o seu risco de deixar a escola quase quadruplica. Então, ao invés de ser uma estratégia para melhorar a aprendizagem das crianças e adolescentes, a busca ativa, a reprovação, ela funciona como uma estratégia que é um caminho de um ciclo que a gente chama de cultura de fracasso escolar. E quem é que tem esse fracasso escolar é, obviamente, os sistemas e as escolas na sua incapacidade, e a gente sabe disso. E não significa dizer que a gente não tenha sistemas e escolas fantásticos que fazem coisas importantíssimas para as crianças e adolescentes, mas ainda assim, para um número muito grande de crianças e adolescentes, a gente está falhando como sistema para chegar lá, né? Então, o que a gente chama de cultura de fracasso escolar, essa estratégia foi construída para um olhar sobre isso, né? A gente tem nessa estratégia uma série de recomendações sobre como olhar para o currículo para crianças e adolescentes que estão em atraso escolar, e a gente tem um painel que é atualizado anualmente. A gente tem dados
de 2015 até 2019, no qual a gente tem dados separados por número de matrículas, olhando para as redes de distorção e idade séria, ou seja, crianças e adolescentes com 2 ou mais anos de atraso escolar, reprovação, abandono, e o que a gente chama aqui de trajetórias é olhar para crianças de determinada idade e quantas delas seguem no sistema nos próximos 5 anos. Isso tem, para o Brasil, a gente olha o número total, o número por redes e cada etapa da educação básica, número de matrículas ano a ano, anos iniciais, anos finais do ensino médio, total, separado por rede. A gente tem foco aqui nas redes municipais e estaduais, gênero, cor, raça, localização e deficiência. Não preciso explicar muito nem dizer que aqueles mesmos grupos proporcionais que a gente vinha falando antes são os grupos que aparecem aqui nesses dados. Esses dados são todos do censo escolar, do INEP. E esse painel aqui que vocês olharam, que eu acabei de mostrar aqui para o Brasil, a gente tem para o Brasil, para todos os estados, todos os municípios e todas as escolas públicas municipais e estaduais. Então, acessem aí esse site, trajetoriaescolar.org.br, e a gente está trabalhando com essa estratégia com foco no enfrentamento à cultura do fracasso escolar, porque, em especial, nessa retomada das atividades, à medida que, em algum momento, conseguirmos controlar essa pandemia, a retomada das atividades presenciais com crianças e adolescentes vai ser importante a gente ter um olhar sobre essas desigualdades que se ampliaram durante a pandemia. Ainda durante a pandemia, sei que nós estamos falando aqui com professores de física, na sua grande maioria, a gente identificou que as crianças pequenas, de 0 a 8 anos, eram as que tinham menos material disponível para apoiar as atividades de continuidade das aprendizagens com o fechamento das escolas. Por isso, a gente criou uma estratégia chamada Deixa que eu conto, que é um conjunto de podcasts que a gente tem um grupo de realizadores bastante diverso, cobrindo temas que vão da Amazônia, cultura afro-brasileira, e outros. A gente deve, em breve, lançar uma série específica para crianças e adolescentes com deficiência. Então, esses podcasts foram construídos, a gente tem quase 190 programas que foram disponibilizados para serem divulgados gratuitamente por meio de rádios, baixados do site, ouvidos pelo Spotify, pelo YouTube, e é uma estratégia que a gente conseguiu atingir mais de 4,5 milhões de pessoas em função das diferentes formas de distribuição que a gente conseguiu. A gente está por lançar um site específico dessa iniciativa, em que a gente vai ampliar isso. Inclusive, a gente quer fazer, por exemplo, a gente vai começar a produção de um conjunto de episódios com foco em crianças e adolescentes com deficiência. Mas a gente também quer olhar, por exemplo, para todo o conjunto de direitos de aprendizagem e campos de ciências relacionados às ciências para as crianças de 0 a 8 anos. Então, a gente espera contar vocês, seja para vocês mesmos ou para ouvirem. Os programas foram construídos para que as crianças desfrutassem do programa junto com os seus pais, junto com os seus responsáveis, junto com seus cuidadores. A intenção aqui também, inclusive, a gente optou por um programa de áudio específico também para evitar a exposição ainda de mais tempo de crianças nessa idade pequena a telas. Né? A gente sabe, todos nós estamos sofrendo muito por passar muito tempo na frente de uma tela durante esse período de isolamento social. Por último, mas não menos importante, a gente precisa estar preparado em todos os lugares, na medida em que as condições epidemiológicas permitirem, para reabrir de forma segura as nossas escolas. O Unicef, então, reuniu um conjunto de ferramentas, orientações, protocolos para a reabertura segura de escolas. Estão todos numa página dedicada para isso, em que a gente tem sugestões de tomada de decisão e preparação para a reabertura, foco em água, saneamento e higiene na reabertura, busca ativa, que a gente já falou,
Proteção contra a violência. A gente sabe que as crianças estão mais protegidas contra a violência quando elas estão na escola, muitas vezes, do que quando elas estão quando elas não estão, né? 75% dos casos de violência contra crianças e adolescentes medidas no período da pandemia do ano passado foram relatos de abuso ou violência sexual. Esses casos, eles podem contar com a escola não para atuar diretamente na solução dos casos, mas para a identificação de casos de violência contra crianças e adolescentes e referenciamento desses casos à nossa rede de proteção e do sistema de garantia de direitos, né? O lugar da escola não é resolver isso especificamente, mas a escola tem um papel importante na identificação desses casos e o referenciamento desses casos para o sistema de proteção. Então, uma série de recomendações que aqui estão e que podem ser olhados por vocês. Eu falei do enfrentamento da cultura de fracasso escolar. Em janeiro, nós lançamos uma brochura chamada Enfrentamento da Cultura do Fracasso Escolar, Reprovação, Abandono e Distorção em Idade Série, e o estudo que eu acabei de comentar inicialmente se chama... Deixa eu botar aqui, está só o comunicado, mas era legal que vocês olhassem para o comunicado, Cenário da Exclusão Escolar, um alerta sobre os impactos da pandemia Covid-19 na educação. Vou mandar para vocês todos esses links aqui, e eu acho que queria, com isso, encerrar aqui essa minha fala inicial e já me colocar à disposição para conversarmos e para ouvir perguntas. Muito obrigado. Eu passei um pouco do tempo que a gente tinha combinado, Gisele, mas eu queria, talvez, traçar o panorama completo. Não passou, não. Tá tudo bem. Obrigada, Ítalo, pelos esclarecimentos. Acho que, nesse momento, olhar o que está acontecendo com o nosso país, com a educação no país, é fundamental. Eu fiquei pensando aqui, a gente voltou 20 anos na história, e isso é muito, né? Pensar que, para regredir, foi muito rápido, e fico pensando como é que é para progredir. Quer dizer, quanto tempo, o que a gente vai precisar fazer para chegar nos patamares de 2019. Me parece que a gente tem um trabalho árduo, né? E aí eu fiquei pensando, o que nós, do ensino, de ciências, quer dizer, como é que a gente vai agir nesse momento, como que essas coisas vão acontecer. Mas isso não é pergunta, não, eu acho que é um pouco reflexão, porque senão, acho que não existe resposta, né? Pronto agora. Eu vou ler alguns comentários que foram feitos, Ítalo, para ti aí no chat, e aí acho que dá para a gente partir disso a nossa conversa. Então, o Lucas e o Bento, eles dizem o seguinte, né? Que além do abandono escolar, existem os impactos na aprendizagem e no seu papel do adolescente. Na minha escola, um aluno perdeu o pai pelo Covid e teve que trabalhar para sustentar a família. Aí o Bento comentou, para piorar, os empregos que esses adolescentes estão agora provavelmente deixarão de existir, devido à falta de qualificação dos mesmos. Acho que se você puder comentar um pouco o que... Quer dizer, eu acho que todos nós estamos vivendo isso com os nossos alunos, né? Você que está na Unicef, você que está participando disso, você que está vendo essas coisas, eu acho que com mais intensidade, como é que você nos diz, o que você nos diz, que percepção você tem? Eu acho ótima a sua pergunta e esse comentário. Eu aproveito para começar falando um pouco dos resultados que a gente já obteve em função da busca ativa escolar, que tem uma ligação direta com esta pergunta. Vejam que, na PNAD, os motivos mais alegados sobre exclusão escolar, sempre lá em cima tem a falta de interesse, né? E aí alguns outros motivos relacionados, né? Os motivos do ponto de vista do que foi apontado. Doença permanente, o que para nós é quase que uma tradução, porque isso não está bem explicitado na pergunta da PNAD, que é criança e adolescente com deficiência cuja família não leva para a escola, e obviamente a gente teria que discutir isso em todo um contexto. E no caso especificamente das meninas a partir de 11 anos, gravidez na adolescência, isso impacta de maneira importante para as meninas nesse processo. É alarmante termos quase 15%, 14% de meninas fora da escola com a idade entre 11 e 14 anos por causa da gravidez. É alarmante.
né? Enfim, isso em 2019, vamos ver o que vai acontecer em 2020. Nossa preocupação é que isso seja ainda mais preocupante. A busca ativa escolar, essa estratégia de que eu falei aqui especificamente, ela não tem, assim, a gente tem uma distribuição muito desigual. A gente tem a maior parte dos municípios que aderiram em função de uma outra estratégia do Unicef chamada Selo Unicef, em que a gente interage com mais de quase 2.000 municípios, gestões municipais, em função de um conjunto de ações integradas entre educação, saúde, participação de adolescentes, proteção contra a violência, sistemas de proteção social, enfim, dentre outros, incluindo imunização e coisas desse tipo. Essa estratégia, então, a gente tem um número maior de municípios desses 2 territórios para nós, Unicef, prioritários, semiárido e Amazônia Legal. Então, eu não estou falando aqui de uma questão mais estatística, mas o motivo que virou, não era esse o motivo principal antes de março de 2020, passou a ser o motivo principal até dezembro de 2021, de 2020, desculpe. O motivo é que as famílias alegaram, quando a gente, né, dentro da estratégia, o motivo pela criança, que fez a criança ou adolescente estar fora da escola, a migração foi o motivo que apareceu bastante. Para as famílias, a busca de renda, a renda de subsistência, é o mais importante nesse contexto. Então, o que há em relação a esse econômico que a Covid-19 traz, também impacta mais diretamente, como a gente já olhou, que são os meninos e meninas de famílias socioeconomicamente mais vulneráveis, são aqueles que estão mais fora da escola, e a migração é um dos fatos em que isso acontece. Já temos estudos, a gente tem um estudo lançado recentemente, feito pela Fundação Roberto Marinho, sobre o Instituto INSPER, sobre o impacto dos anos de escolaridade, ou da não conclusão da educação básica, na vida econômica e no acesso a empregos mais qualificados para adolescentes e jovens. Então, enfim, para redução, né, de certamente menos de 20%, fizeram um cálculo lá em relação a quanto que essa criança, o quanto que esse adolescente ou jovem deixa de ganhar, deixa de receber, né, durante um determinado período, em função de não ter sua educação básica completa, e o que, obviamente, a gente já sabe, o impacto que o atraso e a reprovação escolar tem no investimento do sistema educacional. Então, a gente tem esse conjunto de ações acontecendo. Uma preocupação importante, a gente precisa atuar. E precisa ser uma atuação intersetorial. Como vocês viram, muitos dos motivos que levam as crianças e adolescentes a não estar na escola não estão apenas circunscritos àquilo que é o setor de atuação específico da área de educação. A escola faz parte do sistema de garantia de direitos. A escola faz parte do sistema de proteção social de crianças e adolescentes. Mas, muitas vezes, a escola não se coloca neste papel. E não é se colocar nesse papel para a escola dar, enfim, atendimento psicológico, atendimento de saúde. Não. É mais a escola se entender parte de uma rede. E por ter que se entender parte de uma rede, precisa estar antenada que ela tem uma função social, de proteção social, de garantia de segurança alimentar. Isso já está mais que comprovado. O Programa Nacional de Alimentação Escolar é parte fundamental do combate à fome no Brasil. E, obviamente, com escola fechada, as crianças e adolescentes voltam para a situação de insegurança alimentar. Então, a gente tem aí uma série de papéis, de funções sociais da escola que precisam ser relembrados. Também já sabemos, tem muitos estudos, inclusive, que falam bem claramente sobre a intensificação do trabalho do professor. Não é colocar tudo nas costas do professor, mas o professor entender que ele é um agente social nesse processo. Ele não vai resolver questões de assistência social, ele não vai resolver questões de saúde, ele não vai resolver questões relacionadas à proteção contra a violência, mas a escola e os professores precisam se entender parte desse processo. O nosso problema atual é que o nosso Sistema Único de Assistência Social está em frangalhos. O sistema está sendo sufocado por falta de recursos e aumento de demanda. Ou seja, em função da pandemia, em função da crise econômica, em função da crise sanitária, a gente tem os sistemas de saúde, educação e assistência sendo afetados de maneira diferente. No caso de saúde e de assistência social, né, o Sistema Único de Assistência Social
uma demanda que explodiu e uma quantidade de recursos que diminuiu. Então, esse é um problema que nós, como sociedade, e temos que construir coletivamente como uma cobrança para os governos, para que então, temos que voltar, temos que olhar para esse sistema como um sistema importante que atua, inclusive, na garantia do direito à educação. Eu acho que você falou muita coisa importante. E eu acho que a questão do nosso papel enquanto professor, como um agente, entre aspas, um agente social, é fundamental. Eu acho que isso, para nós do ensino de física, e para o ensino em geral, né? Mas o de ciências, tomar isso é algo importante para poder caminhar, para ajudar, né, a escola. Carla, a palavra é tua. Vou até aproveitar o comentário em relação aos professores. Temos aqui uma segunda pergunta da Carla Judith Kipper, acho que é assim que pronuncia, em relação aos professores, né? Então, essa resistência dos professores ao retorno das aulas, onde todos os alunos foram aprovados em 2020, não reflete a frustração dos professores com a carreira, cuja consequência será para os alunos e para a sociedade ao longo dos anos? Tem 1,5 trilhão de questões que a gente pode debater disso. Vamos assim, para o Unicef, isso é uma posição institucional da nossa sede global, da nossa sede regional e do Brasil. As escolas deveriam ser as últimas a fechar e as primeiras a reabrir nesse contexto de pandemia. Dito isto, e a gente fez um trabalho importante o termo é em inglês, enfim, mas chama escuta social, a tradução mais literal para o português. É muito claro que houve um deslocamento da opinião pública, a gente olhando, obviamente, para o que se podia ser expresso em redes sociais, relativa a reabertura ou abertura ou não das escolas. Esse é um tema absolutamente complexo. Mas o que domina todos nós nesse contexto de pandemia? O medo. Não só pela experiência direta de termos pessoas próximas a gente, muitas vezes das nossas famílias. Poucos de nós têm o privilégio de não ter tido alguém da família ou alguém próximo afetado pela pandemia ou pela doença em específico. Seja por casos de internação, e internação às vezes prolongada, seja por casos de óbito. São mais de 425 mil pessoas que faleceram por causa da Covid-19. Esse é um ponto. E, obviamente, isso, para todos nós, causa um sentimento que é importante para todos. Medo. Nós estamos com medo. E os professores são seres humanos, como todos nós aqui, eu sou um professor, enfim, temos medo dessa situação. Então, há uma resistência, sim, a essa retomada pela incapacidade nossa de compreender que processos de reabertura segura precisam acontecer para que isso haja. Toda aquela página que a gente criou lá, que eu já compartilhei ali com vocês, a gente tem falado ou preconizado uma coisa que é muito importante. Não é um canetaço do secretário de Educação que vai resolver ou que vai conseguir reabrir as escolas e trazer para as escolas os estudantes. Assim como não é escrever um protocolo bonito, cheio de regras importantes, que vai resolver que a escola siga os protocolos. A construção dessa reabertura segura das escolas depende de uma articulação da mantenedora, da secretaria, da gestão da escola, dos professores e demais profissionais da educação, dos estudantes e da comunidade escolar. Se todo mundo não se engajar na construção do processo de reabertura, o que a gente vai ver é o que está acontecendo. Ou as escolas até reabrem, colocam protocolos para esse funcionamento e tem uma frequência baixíssima de estudantes, e a gente tem problemas relacionados a professores e demais profissionais de educação que estão sendo contaminados, surgem surtos de Covid-19. Os estudos, em geral, têm mostrado que
as crianças em especial, até 12, 14 anos, né? Sofrem menos, enfim, com sintomas, ou são menos, até, não, a questão não há nenhuma diferença grande sobre prevalência da infecção sobre a Covid-19, mas eles têm um percentual bastante maior de assintomáticos ou com sintomas leves. São baixíssimo o número de crianças e adolescentes que têm manifestações mais graves da doença. Baixíssimo, comparável à gripe, que a gente já tem aí todos os anos enfrentado. A grande questão, de novo, em geral, se surge surto na escola, não é por causa da escola que aconteceu, em geral, o surto acontece fora, também já tem bastante estudos, inclusive no Brasil, mostrando isso. A discussão toda que a gente precisa fazer é exatamente isso. A gente tem que se responsabilizar socialmente e os governos sobre os protocolos necessários para essa reabertura. E isso não adianta, não vai ser nem só o governo sozinho, nem colocar nas costas dos professores dar conta de fazer os protocolos serem cumpridos. E a gente tem que fazer planejamento para que isso aconteça. Tem questões relacionadas ao transporte público, então, muito provavelmente, é preciso deslocar os horários de entrada e de saída das escolas para que as pessoas sejam menos expostas à lotação dos transportes públicos, ou criar outro tipo de condição para isso. E é óbvio, nós não estamos falando aqui o que está acontecendo hoje em muitos lugares, que é um caso de pandemia descontrolada. Ou seja, transmissão comunitária sem controle, que é o que está acontecendo na maioria das cidades brasileiras no dia de hoje ainda. Ainda que a gente já esteja os números de óbitos e casos diários esteja diminuindo, ou seja, já entramos na fase descendente dessa segunda onda, mas ainda assim, 2.000 pessoas morrendo por dia, nenhum de nós está tranquilo e acha que a pandemia está controlada, né? Então, a gente precisa construir esses processos. Mas, independente disso, a gente precisa vincular essas crianças à escola. Vincular essas crianças à escola significa manter atividades remotas com o que quer que seja possível. A gente apoiou uma pesquisa feita pela Undime Nacional a pesquisa foi feita em janeiro, fevereiro, ainda antes do estouro da segunda onda. Mais de 66% das secretarias respondentes já disseram que iriam continuar com atividades remotas. Outras iam tentar fazer híbrido. A gente não sabe como é a situação, porque essa pesquisa não foi repetida depois de março, que foi o nosso pior mês, quer dizer, foi o nosso segundo pior mês da pandemia inteira. O primeiro foi abril, infelizmente, né, que a gente acabou de sair, e temos medo de continuar com uma situação ainda mais alarmante em maio. Então, tem todo esse conjunto de situações que deixa todo mundo numa situação de receio, de medo, e que a gente precisa, para enfrentar este medo, agir de forma coordenada. O governo, a gestão da escola, os profissionais da educação, incluindo professores, obviamente, os estudantes e a comunidade escolar. Não adianta a escola seguir todos os protocolos e a comunidade escolar ser incapaz de controlar os casos de transmissão. A escola está nesse contexto. Então, é preciso... Assim, a escola pode contribuir para que a comunidade escolar controle a pandemia? Pode. Mas, de novo, isso tem que ser um acerto construído em coordenação desse conjunto de atores. Caso contrário, nós vamos ficar nessa polarização. Abre, não abre, abre ou fecha, e assim por diante. Não é isso que a gente precisa agora. A gente precisa, enfim, entender que estamos entendendo que a educação é prioridade, estamos entendendo que crianças e adolescentes são prioridades para a nação, mas a gente não está agindo de forma a concretizar essa priorização. Acho que esse é um ponto que a gente precisa entender como sociedade, né? E para isso a gente vai ter que construir diversas formas. Não é mais admissível a exclusão digital da nossa população, onde, sei lá, mais de 30%, 35% da população não tem acesso à internet de forma alguma. E, obviamente, isso afeta as nossas crianças e adolescentes nesse contexto de ensino remoto, porque a gente diminui a qualidade das interações possíveis entre as crianças e os seus professores e assim por diante. Então, temos muitos problemas a enfrentar, mas a gente precisa construir essa saída. Assim, eu não sou tão alarmista no sentido de que serão prejuízos
jamais recuperados, enfim. A gente está falando de crianças e adolescentes que são muito mais resilientes que nós adultos, mas a gente também tem que entender que se a gente deixar essa situação para diante, a gente vai ter uma geração inteira que vai ter prejuízos na sua aprendizagem, que vai ser excluída da escola de maneira mais permanente, e eu acho que isso a gente não pode aceitar. Então, a gente precisa construir essa solução conjunta. E não tem outro jeito. A gente tem protocolos. Nossa, tem centenas de protocolos disponíveis para a reabertura segura. Vocês vão encontrar vários aí nessa página de reabertura segura. De nada eles adiantam se não houver uma coordenação entre os diferentes atores para que isso aconteça. Bom, obrigada, Ítalo. Acho que a gente está encaminhando para o final, que já é 21h23. Então, tem alguns comentários que depois eu encaminho, Ítalo, para ti, e aí a gente pode responder. Então, queria agradecer muito a presença, fiquei muito feliz com a tua participação, esse é o primeiro webinário do SNEF, e tê-lo com a gente de grande satisfação. Então, muito obrigada, sei da sua correria, como é que foi se encaixar aqui para falar para a gente. Então, agradeço a ti, agradeço a equipe que está por trás, que o Ítalo até conheceu algumas das pessoas que estão nos ajudando a fazer isso funcionar. Enfim, muito obrigada. Se você quiser fazer algum comentário, Ítalo, a palavra é tua. Não, assim, eu quero agradecer a oportunidade, Zélia, assim, de qualquer forma, se a gente falar para essas diferentes audiências do trabalho que a gente faz, como vocês viram, eu sou uma pessoa apaixonada, eu tenho, enfim, no meu sangue essa coisa do professor, faz tempo que eu não dou aula, enfim, então sempre aproveito esses convites para voltar a esse papel, digamos assim, né? Então, eu quero agradecer essa oportunidade dessa conversa aqui, os comentários, a audiência aqui do SNEF. Espero que tenha contribuído. Eu mandei aqui no chat todos os links que eu apresentei. Agradecer a ti, Gisele, enfim, a gente tem sempre, né, vai e volta, estamos aí em contato. Agradecer aos nossos intérpretes, o Marcos e a Yuri, pelo apoio, enfim, para chegar a uma audiência maior. E espero que a gente possa contribuir, assim, que vocês olhem para o trabalho que a gente está fazendo, divulguem o trabalho que é possível fazer, cobrem um olhar mais cuidadoso para as nossas crianças e adolescentes. A gente está numa situação muito preocupante, mas eu espero que a gente, enfim, não tem outro jeito da gente sair dessa que não seja construindo soluções mais coletivas, né? A gente sabe o que o individualismo, o que esse tipo de postura traz para todos nós, né? Não traz benefício, pode trazer benefício momentâneo para esse ou aquele, mas não constrói uma sociedade mais justa, mais igualitária, que se desenvolva de uma maneira melhor, que reduza as desigualdades, que é talvez a grande chaga do Brasil hoje seja a nossa desigualdade. É um abismo que separa, e esse abismo se alarga muito com a pandemia da Covid-19. Então, muito obrigado, boa noite a todas e todos, espero que o SNEF seja o grande sucesso que ele sempre foi, e espero encontrar vocês em outras oportunidades. Obrigada, Ítalo. Carla, volta. Bom, então, obrigada, Carla, parabéns, obrigada a todos, a todas. O nosso próximo webinário, né, a gente vai falar sobre pandemia, olhando a divulgação científica com o professor Eudeu. Boa noite a todos, muito obrigada. Boa noite. Boa noite, pessoal.